Nós já vimos que médiuns perfeitos não existem no planeta Terra, mas podem existir bons médiuns. E como fazer para ser um bom médium? A doutrina espírita, e o mesmo se aplica para a Umbanda também, nos traz uma cartilha que nos orienta aí, nos norteia sobre como ser um bom médium, como conduzir de maneira adequada a nossa prática mediúnica. Mas por que é importante ser um bom médium? Porque todos os médiums sofrem ataques espirituais. Todos. E se você for um bom médium, a incidência desses ataques é menor, porque você está mais protegido por estar mais conectado com os seus guias, porque você tem mais instrução, porque você está tentando evoluir mais, então você é menos vezes enganado, como eu já falei no vídeo sobre médium perfeito. Então vamos aqui falar quais são essas coisas para te orientar, para te ajudar a ser um bom médium. A primeira é a constância, tá? O quão constante você é no trabalho que você realiza. Existe uma teoria, né, que eu ouvi muito em centro espírita, de que um espírito de luz, para confiar um segundo trabalho a um médium da casa, ele leva no mínimo 10 anos. Ele quer ver se em 10 anos esse médium fez jus ao trabalho que ele se voluntariou para fazer. Depois de 10 anos é que você conquista a confiança do espírito superior ali, de um dos patronos da casa, de um dos dirigentes espirituais da casa. Então a gente vai falar agora da segunda coisa, que é a consciência e a responsabilidade. Eu anotei aqui para não esquecer. Não vai dar tempo de falar todas as coisas aqui, mas a consciência e a responsabilidade é fundamental, porque a consciência é a consciência de que você precisa estar constantemente em evolução, constantemente estudando. Imagina você, seja um médium de Umbanda, ou seja um médium de doutrina espírita, e o espírito está tentando se comunicar com você e você não tem informação, você não tem recurso para o espírito usar. Você é simplesmente um corpo onde ele tem condições mediúnicas de agir, mas você não tem informação. Então, a consciência de si, a responsabilidade é saber que você precisa se aprimorar para ser um bom médium. E se aprimorar envolve estudar a doutrina básica, que é a doutrina kardeciana, e os livros a mais, né? Você tem que estar constantemente se aprimorando para que você tenha recursos para serem utilizados na hora dos espíritos passarem a mensagem àqueles que vão procurar as suas entidades para se consultar. Parte 2 de como ser um bom médium. É só entrar aqui na lista de transmissão que ele vai te levar para os vídeos que falam sobre se existe médium perfeito ou não, e a parte 1 do vídeo sobre como ser um bom médium. Agora a gente vai falar sobre o terceiro item, que é conhecer a si mesmo. Juliana, por que é importante para ser um bom médium conhecer a si mesmo? Porque a gente está aqui para fazer o que, gente? Reforma íntima. E outra coisa, médium não é santo. Mediunidade não é sinônimo de santidade. O médium muitas vezes tem a oportunidade da mediunidade para se resgatar com as leis de Deus. Então ele precisa se autoconhecer, saber o que ele precisa melhorar em si, saber onde ele precisa evoluir, para que, evoluindo, aumente a sintonia com seus guias espirituais, com seus espíritos protetores, aqueles que vão lhe auxiliar e lhe orientar na vida e no trabalho. Então, conhecer a si mesmo é saber aonde você tem mais dificuldades, sejam elas morais, sejam elas emocionais, e começar a se melhorar. O trabalho mediúnico com um médium que conhece a si mesmo e que se esforça para se melhorar, ele é muito mais proveitoso e muito mais útil, vamos assim dizer, muito mais sintonizado com os bons espíritos. Porque em O Consolador, Emmanuel fala que a principal coisa que o médium precisa fazer, antes de tudo, é evangelizar-se. E por que o médium precisa se evangelizar? Porque é através do evangelho que a gente vai se moralizando aos poucos. E essa moralização te melhora, reforma íntima, te
conecta mais aos espíritos protetores, os bons espíritos, e com isso você está mais protegido dos ataques dos espíritos que querem fazer com que você não realize a sua tarefa mediúnica, que querem te impedir de praticar o bem, de se melhorar. Então, a evangelização e o autodesenvolvimento do médium é fundamental para que haja um trabalho bom, um bom trabalho mediúnico, e para que você esteja no caminho de ser um bom médium. Por fim, mas não menos importante, uma das coisas essenciais que os espíritos de luz nos orientam para ser um bom médium, para ter uma boa prática mediúnica, é a disciplina. Quem viu o filme de Chico Xavier viu que Emmanuel falou para ele que ele precisava ter 3 coisas para ser um bom médium: disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina, ela é fundamental para o médium que quer iniciar os seus trabalhos mediúnicos. Ele tem que ter disciplina com a instituição que ele escolheu fazer o trabalho. Ele tem que ter disciplina com ele, com a reforma íntima dele, os locais que ele vai, o que ele faz, principalmente antes de trabalhar, principalmente se for na Umbanda, que é um trabalho em corrente, se ele teve num local de baixa vibração que pode atrapalhar aquela corrente e aquele trabalho mediúnico que está sendo realizado. Disciplina em estar sempre se autoconhecendo, instruindo, servindo de bom instrumento para as mensagens do espírito. Disciplina com tudo o que envolve o trabalho mediúnico e o fato de ser médium, cuidar das suas potencialidades mediúnicas, trabalhar somente com fim útil, não ficar ostentando mediunidade ou se envaidecendo por guia A ou guia B. Disciplina é ter consciência de que a mediunidade é um instrumento dado por Deus e por ele pode ser tirado, se você não estiver fazendo bom uso e se não estiver aplicando com responsabilidade aquela bênção que foi lhe dada para quitar as suas dívidas. Então, ter disciplina com a mediunidade, com o trabalho mediúnico, é fundamental, é premissa para que você seja um bom médium. E como a gente vem vendo, todo médium sofre ataque de espírito que não quer que ele evolua e nem que ele ajude aos outros. Tendo disciplina, você tem proteção maior e tem chance de ser menos enganados por espíritos levianos, porque a gente já viu aqui no Livro dos Médiuns que o bom médium é aquele que a gente pode dizer que é menos enganado pelos espíritos levianos, justamente porque eles não querem que você cumpra o seu papel.